Aula de Sefirat HaOmer. O que é Sefirat? Hã? Não sabe não? É contar. Tá? Sefirat é do mesmo... contar, marcar. Tá? Então quando a gente está falando... Mas ela também tem raiz também da palavra shapir, que é brilho. Tá? Então assim, tanto a questão do brilho quanto a questão de contar é uma dualidade que tem na língua semita. Tá? Então Sefirat HaOmer é contagem do Homer ou brilho do Homer. Vamos para o texto aqui, depois a gente faz a explicação geral, porque eu já falei sobre esse assunto. Vamos lá. Primeira alahá, está lá no Siman, no capítulo 120, alahá 1. Eu ainda estou com dúvida do que a gente vai fazer, por quê? A gente vai precisar trabalhar. Eu estou achando que é muito mais fácil a gente trabalhar com o vídeo, com o livro, do que com as folhas separadas. Então, provavelmente, nos próximos semestres, a gente não vai trabalhar com folha, até porque as matérias vão crescer muito. Provavelmente, a gente vai trabalhar com o livro de Alahot, tá? Então, já estou avisando para vocês, porque nos próximos semestres, provavelmente, a gente vai trabalhar com o livro, tá bom? Vamos lá, primeira alahá. Aqui o tema aqui é contagem do Homer, Sefirat HaOmer, Shavuot, e está descrito aqui como 15 de Nissan ou Aviv, tá? Do Pesach. Vamos lá. Primeira alahá. Quando fazer a contagem do Homer, e aí diz, na segunda noite de Pesach, tá? Teve a primeira noite de Pesach, que cai no dia 14 de Nissan, e a contagem do Homer é feita, começada na segunda noite de Pesach. Nós iniciamos a contagem do Homer. A contagem do Homer é feita de pé, tá? Por quê? Porque é uma coisa especial para dar kavod a essa contagem, tá bom? Como símbolo de respeito. O correto é fazer a contagem logo no início da noite, após o surgimento das estrelas. É como o Shabbat. Começou a noite, fez a contagem do Homer, ok? No segundo dia? No segundo dia. Na noite do segundo dia. Ou seja, acabou o primeiro dia, está partindo para o segundo, naquela noite você já começa já nas primeiras horas a fazer a contagem do Homer. Após o surgimento das estrelas. Porém, em último caso, é permitido realizar durante toda a noite, tá? Sendo mais marmir, fazendo uma rumbrá, é melhor quando começar a noite. Mas se não conseguir, você pode, durante a noite toda, você pode fazer a contagem do Homer. Em Shabbat e Yom Tov, no dia de sábado e de Yom Tov são aqueles Shabbat de festa de Hagim, chamado dia de festa, ou sagrado, a contagem é feita na sinagoga após o Kiddush. Sempre quando faz o Kiddush, é feita a contagem do Homer. Pode ser feita individual também, a pessoa pode fazer individual, em vez de fazer somente com o Tzibur. Tzibur é uma reunião pública, é uma congregação, mas é uma reunião pública, é o nome que a gente dá para a reunião pública, Tzibur. Kehilá é o nome da comunidade, tá? Ou Edut é testemunhos, é tipo a galera, vamos dizer assim, a galera que dá testemunho que não faz parte, dali para dar testemunho. Como a gente já falou a diferença na Parashat, Parashat, não me lembro agora o nome da Parashat. Vayechel. Isso. Edut, ele é a comunidade no sentido testemunho, está ali para olhar, ali para dar testemunho, tem envolvimento pessoal, vamos dizer assim. A galerona. Já a Kehilá é uma comunidade. Tzibur é quando a comunidade está junta, é tipo um ajuntamento solene, é tipo assim, uma reunião pública, vamos dizer, como se usa hoje no hebraico. Então a gente tem três palavras: Edut, testemunho, ou digamos entre aspas, a comunidade que está ali, mas não tem envolvimento pessoal. Tem a Kehilá, que é a comunidade em si, a comunidade próxima, que se une. E tem o Tzibur, que é a reunião pública, tá bom? É aula de hebraico também no meio do shiur. A antecipação e santificação do dia. Na saída do Shabbat e Yom Tov, ou seja, está acabando, ela é proferida antes da Havdalah. Antes da Havdalah se faz a contagem, para protelar o término do dia santo. Que aí você tem uma parte do Tanar que fala o seguinte: não vos apresseis em sair da presença do sagrado. É o seguinte, é como se você estivesse falando assim: se eu saio rápido do Shabbat, eu estou dizendo que aquilo ali não é tão gostoso para mim, não é tão importante. Mas se você se prolonga e demora para sair do dia sagrado,
seja um Yom Tov, seja um Shabbat, alguma coisa assim, você na verdade está dizendo que aquilo ali é especial para você. Por isso que às vezes... Oi? Vai morrer bem velhinho, dá dia pra gente. Então, meu velhinho, quando a gente tem um prazer no Shabbat, é que nem a gente faz assim, a nossa tradição aqui naquele lá, a gente faz assim. A gente às vezes, antes de acender a vela de Shabbat, a gente prolonga um pouco mais, a gente canta alguns cânticos para depois acender a vela de Shabbat, apesar de já ser permitido acender a vela de Shabbat. Ok? Isso é uma coisa que é nossa aqui, característica nossa. A gente canta umas músicas alegres e tal, faz parte da gente já. Quando o último dia, lembrando, só uma alahá aqui, simples para vocês, até quando a gente pode fazer a Havdalah acendendo a vela de Shabbat e fazendo o Kiddush? Até quando a gente pode fazer? Vocês sabem? Já foi falado aqui já antes, não? Até quando? Até quando? Qual é o limite para se fazer a Havdalah? É quando apareceu o Kiddush do céu. 7 dias? Não, 7 dias já é uma semana. Se eu fazer a Havdalah do Shabbat na outra semana já é complicado, entendeu? É uma hora, Hã? É uma hora. Não é uma hora, é até o terceiro dia. Allah diz que é até o terceiro dia. Por quê? O terceiro dia ele já ainda é extensão do Shabbat, porque no quarto dia você já começa a preparação para o próximo Shabbat. Então acender a vela da Havdalah e fazer o Kiddush para a santificação do Shabbat, você pode fazer até no máximo o terceiro dia. Olha só que interessante. Porque ele ainda não passou do meio da próxima semana. No meio da próxima semana você já está se preparando para o Shabbat. No quarto dia, na quarta-feira, vamos dizer assim, você já prepara a comida que você vai comer no Shabbat, você já está se preparando já as velas que você vai acender para o cavalo de Shabbat, você já prepara a comida e a roupa para o Shabbat, que é o meio da semana ali que você já está preparando para o Shabbat. Então é um dia especial o quarto dia, até porque o quarto dia foi a criação de quê? Dos luminares. Então todos os luminares que são a marcação dos tempos, das festas, das luzes, toda a luz do mundo foi criada no quarto dia. Então assim a gente está falando da parte espiritual, tá? A gente está falando do quarto dia físico, tá? Mas assim, é uma criação da parte luminosa. Então é o dia mais luminoso da semana. É o dia que você tem maior força para o Shabbat. É o dia do quarto dia. Por isso que você até o terceiro dia, Allah diz que você pode fazer a Havdalah para encerrar o Shabbat. Apesar de você já não ser mais Shabbat, você pode, dentro dessa Allah, você pode fazer a santificação do término do Shabbat no terceiro dia. Pode fazer o Kiddush. Pode fazer o Kiddush de Shabbat e também acendimento da vela de Shabbat terminar. Se, por exemplo, se você não for acender a vela de Shabbat no... Hã? Ih, rapaz. Tá escorregando. Obrigado. Então, assim, mesmo que você não conseguiu fazer acendimento da vela de Shabbat na Havdalah, para terminar, não estou falando do começo, estou falando do final. Mesmo assim, ainda dá tempo até o terceiro dia. Tá bom? Tem alguma comunidade que faz isso? Não, assim, não tem comunidades que fazem isso, mas pessoas isoladas podem fazer isso. Ou uma comunidade que teve uma interrupção, por exemplo, um terremoto, alguma coisa assim, não sei. Até o final do Shabbat na Havdalah não conseguiu fazer, não é que não quis, não conseguiu, aí faz tem um limite máximo até o terceiro dia, tá? Pessoas individuais que estão separadas da comunidade, por exemplo, fazem assim, tá? Não conseguiu fazer, ou a mulher esqueceu, a mulher estava doente, não pôde fazer, o homem não quis fazer, que o homem pode fazer no lugar da mulher, mas já que ele não quis fazer para dar cavô da sua esposa, então ele deixa até ela se recuperar, até o terceiro dia é o limite máximo, tá bom? Continuando. Isso não é o que está aqui no estudo, mas é uma outra alahá que está vindo à memória que tem a ver com isso aqui. Quando o último dia de Shabbat cai no Yom Tov, cai no Yom Tov, a saída do Shabbat no domingo, no Yom Rishon, e o Kiddush e a Havdalah são proferidos simultaneamente, ou seja, fez o Kiddush ali e fez a Havdalah porque após o Shabbat começou o Yom Tov no domingo, no Yom Rishon. Aí vamos ver o que acontece, como é que a gente faz. A contagem do Homer é também feita antes, para protelar a recitação da Havdalah. Ou seja, digamos que o primeiro dia de Pesach, que é um Yom Tov, cai no domingo, no Yom Rishon. Não aconteceu isso esse ano, mas está lá no Shabbat, terminou o Shabbat, já começou o Yom Rishon. Como é que você faz? É feito a contagem do Homer antes da Havdalah, que a Havdalah já vai emendar no Yom Tov. Entendeu? Vamos lá. Nesse período de Homer, você faz também? Do Homer? É. Então, a contagem do Homer, primeiro a gente está falando do primeiro dia da contagem do Homer, depois a gente vai falar durante a contagem do Homer. A gente ainda vai falar sobre isso. Vamos lá. Segunda alahá. Quem esqueceu ou não tem certeza de ter feito a contagem do Homer, ou seja, a pessoa, ela esqueceu e falou o seguinte: olha, eu não sei se eu fiz. Eu estou com dúvida. Será que eu fiz a contagem? Será que eu não fiz a contagem?
E aí, se a pessoa está com via de dúvidas, vamos ver o que acontece. A pessoa que esquece de fazer a contagem do Homer durante a noite, pode proferir durante o dia. Eu esqueci durante a noite. No dia seguinte, eu posso fazer? Se você esqueceu, pode. Não é se você não quis, você esqueceu. Digamos que eu esqueci de fazer a contagem do Homer, mas, quer dizer, eu não sei se eu esqueci. Eu estou com dúvida. Olha, eu não sei se eu fiz, não sei se eu fiz. Não sei se eu não fiz. Será que eu posso fazer? Pode fazer. Mas sem proferir a bênção. Por exemplo, você conta, mas não profere a bênção. Baruch atah Adonai Elokeinu melech haolam, você não faz. Não faz. Esse é o dia da semana tal da contagem do Homer. Aí você conta, mas você não precisa fazer a bênção. Nas noites seguintes, ela pode continuar recitando a bênção. Próximas noites, você pode fazer a bênção. No entanto, se ela também esquecer de fazer a contagem do Homer durante o dia, nas noites seguintes, ela deve fazer a contagem sem proferir a brachá, a bênção. Caso esteja na dúvida de ser recitada a contagem na noite ou não, não se faz a contagem durante o dia. Ela pode continuar recitando a brachá nas noites seguintes. Terceira alahá. Não dizer a contagem do dia antes de proferir a bênção. Se o indivíduo perguntar a outra pessoa, no crepúsculo vespertino, qual é a contagem de hoje? Isso aqui eu já falei já em um Shabbat, mas vamos lá. Este deve responder, ontem a contagem foi tal. A razão é que se ele mencionar a contagem do dia, ele não deve mais proferir a bênção na hora de fazer a contagem do dia, pois existe a dúvida de que sua resposta valeu como contagem naquele dia. Isso a gente falou. Também, hoje uma alahá mais moderna, não está no Shulchan Aruch, mas é uma alahá mais moderna que fala o seguinte: em vez de você falar ontem foi dia tal, por exemplo, digamos que hoje seja dia 5, a pessoa não quis dizer que hoje era dia 5, então ela diz ontem foi dia 4, ou ela também pode falar o contrário, amanhã é o dia 6. Então a pessoa já entende que hoje é o dia 5, tá bom? Para não desperdiçar a contagem. Para não desperdiçar. Ou Porque é proibido, Gabriel, falar o nome do sagrado de maneira vã, de maneira vil. Como toda brachá, ele leva o nome do sagrado, e a contagem do Homer, ele tem uma brachá, porque é um mandamento, vocês devem contar os dias até Shavuot. Então é uma mitzvah, você tem que fazer uma brachá antes. Fazendo uma brachá antes, você bota o nome do Eterno ali, para santificar aquilo ali. O nome do Eterno santifica as coisas. Então se você usa o nome do Eterno em vão, você está fazendo uma brachá em vão, e você está desperdiçando aquela brachá. Tá bom? Vamos lá. Alahá 4. Quem comete um erro durante a contagem? O que acontece se a pessoa errou? Toda hora agora. Se a pessoa... Ok. Se a pessoa comete um erro... Obrigado. Se a pessoa comete um erro na contagem do homem, como é que ela faz? É necessário, em princípio, lekatril, é necessário que antes de recitar a brachá, somente a contagem, a pessoa saiba qual é a contagem naquele dia. Em primeiro lugar, a pessoa tem que saber. Mas, em último caso, se ela recitar a brachá antes de fazer a contagem, conforme irá executar nos outros, a brachá também é válida. Tá bom? Lembrando que tudo isso aqui é uma explicação um pouco mais com rumrá, com um pouco mais de dedicação quanto ao que a Torá fala. A Torá ela fala coisas que na Sefirat HaOmer não explica. Por exemplo, a Torá não repete aqui na Sefirat HaOmer que o nome do Eterno não pode ser feito em vão. A Torá não fala que você tem que santificar um mandamento aqui nesse ponto. Então, aqui o que ele faz? Ele reúne outras informações no mesmo livro da Alahá para te dar um alerta de como é que tem que ser feito. Ok? Vamos lá. Similarmente, a pessoa que recita a brachá, a bênção, pensando que hoje são 4 dias do Homer e depois completa a brachá, constata que são 5 dias do Homer. Ela pode fazer a contagem de 5 dias do Homer e não é necessário proferir a bênção novamente. Seguindo. Do mesmo modo, a pessoa que erra na contagem de fazer a contagem do Homer, e por exemplo, em vez de dizer
que são 6 dias da contagem do Homer, e diz que são 5 dias, ela errou, mas conta imediatamente o engano, quer dizer, constata imediatamente o engano, ela pode preferir imediatamente a contagem correta e não precisa recitar a bênção de novo. Ela fez a bênção, contou o dia errado, ela falou, opa, e não é esse dia. Aí ela não precisa proferir a bênção, mas ela pode corrigir logo imediatamente o dia correto. Mas se for feita uma pequena interrupção, é preciso recitar a bênção novamente. Por exemplo, ela fez a brachá, ela lembrou depois que o dia está contado errado, aí chega alguém para conversar com ela. Aí ela está isenta da brachá, porque não foi imediatamente, tá bom? Que ela não pode aproveitar o embalo. Quinta lahá. Hinos para a segunda noite de Pêssar. Aqui já emenda algum assunto de Pêssar. Algumas congregações, no caso as Ashkenazim, elas costumam recitar um hino litúrgico Ma'ariv na oração noturna de Yom Tov. Há um hino, um cântico específico para cada festa. Se a festa, porém, cair no Shabat, o hino não é recitado, porque são as canções especiais de Shabat. Novamente, quando o primeiro dia de Yom Tov cai no Shabat, aquela música, o hino de Ma'ariv, corresponde a essa noite, é recitado somente na segunda noite, exceto em Pêssar. Já que mesmo quando o primeiro dia de Pêssar cai no Shabat, é recitado a mesma música específica da noite de Pêssar, que descreve a colheita, a Sefirat, a colheita da contagem do Homer, realizada nessa noite. Alahá de número 6. Observar certo luto pela morte dos alunos de Rebbe Akiva. A gente falou mais ou menos sobre isso, agora a gente vai especificar quanto a isso na contagem do Homer. O que está dizendo um certo luto? Como se fosse um luto, porque na verdade não é um luto completo. A gente precisa entender que não é um luto completo, tá? É como se fosse um luto. Vamos lá. Continuando. Os discípulos de Rebbe Akiva morreram durante 33 dias da contagem do Homer. Há uma diferença de Alahá entre Ashkenazim e Sefaradim, que tem uns que contam 33 dias de luto e tem gente que conta 34 dias de luto. Vamos ver se aqui fala isso aqui. Porém, é feito um pouco de luto nesse período. Não se realizam casamentos nessa época. Não é permitido cortar o cabelo nessa época. Existem costumes diferentes de alguns pontos quanto à maneira de contar esses dias. Algumas congregações costumam fazer o capítulo a partir do primeiro, o cálculo a partir do primeiro dia da contagem do Homer. Nesse caso, as proibições só ficam valendo até Lag BaOmer, tá? Que a gente faz fogueira e tal. A gente vai fazer também aula só sobre Lag BaOmer, não se preocupe. Que é o 33º dia da contagem do Homer. O que significa Lag BaOmer? Lag é 33º, tá? Lamed Gimel, tá? 13º. Lag BaOmer, de Homer. Para tais comunidades, quando o Rosh Chodesh cai no Shabat, e dessa forma ocorre um caso de dupla santidade, é permitido realizar um casamento e cortar o cabelo na véspera de Shabat. Tais procedimentos também são permitidos no próprio Lag BaOmer. E daí em diante, uma vez que as mortes cessaram em Lag BaOmer, é feita uma certa celebração desse dia. E não é recitada o Tachanun. O que é o Tachanun? Comunidades, eu não sei se os Ashkenazim fazem, mas o Sefaradim, na noite de Shabbat, faz Tachanun. O que é Tachanun? É a súplica de perdão, como se fosse Yom Kippur. Antes do Shabbat, toda a véspera de Shabbat, para o Sefaradim, é como se fosse um Yom Kippur, pessoal, também. Tá? Ele faz Tachanun, faz súplicas, pede perdão pelos pecados, etc. Por isso que algumas comunidades também, que não são Sefaradim, também faz mikvah antes do Shabbat. Muitos Sefaradim e algumas comunidades ashkenazim fazem mikvah antes do Shabbat. Por quê? Porque ele é um dia de perdão pessoal. Porque o Shabbat ele é como se fosse o Olam Haba. O que é o Olam Haba? O mundo vindouro. Então assim, da mesma forma que vai ser o paraíso, vai ser o Shabbat. Com muita comida, com muita música, com muita alegria e tal. Na véspera do Shabbat, ele é como se fosse a véspera desse dia, que é um dia de perdão, um dia de súplica, um dia de renovação dos pecados. Da mesma forma, o casamento, ele também é um tipo de Yom Kippur pessoal,
conta-se que no casamento é o Yom Kippur do noivo e da noiva. Todos os pecados e toda a vida deles são perdoadas imediatamente no Basra, no Shidur e no Sheva Brachot, que é o casamento. Ou seja, a pessoa fez uma festa de celebração de casamento, onde ela tem uma santificação e separação entre os corpos das pessoas, onde o noivo não vê a noiva durante aquele tempo, onde ele tem aquele período de santificação, de tachanon, de súplica, de pedido de perdão. Aquilo ali é uma anulação de todos os pecados do noivo e da noiva. Era como se eles estivessem puros um para o outro. Está começando a vida toda de novo. Então o casamento judaico ele também é uma renovação de pureza da alma e do corpo. Tá bom? Então vamos lá. Então eu emendei todos os assuntos aí no mesmo. Vamos continuar. Vamos lá. Está na sexta alahá, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima primeira linha. Vamos lá? Considera-se o luto parcial do dia de costume como se tivesse feito um luto completo. Sendo assim, é permitido cortar o cabelo e realizar um casamento a partir do amanhecer e não da noite. A gente já sabe essas informações, só que aqui a gente está entendendo os porquês que tem essas informações. Quando o Lag BaOmer cai no Yom Rishon, no domingo, essas congregações permitem cortar o cabelo na sexta-feira, em honra do Shabbat. Sétima alahá. Lembrando que existe uma outra alahá, Ravarim, que diz o seguinte, que para que você não perca o Kibud Hashem, a honra ao nome do sagrado, algumas comunidades proíbem a pessoa, o homem, não a mulher, mas o homem, de ficar 30 dias sem cortar o cabelo. Tá bom? Então há uma controvérsia aí da alahá. Então, dependendo de comunidade para comunidade, cada pessoa vai falar com o seu Rav. Se a pessoa não cortou o cabelo antes do Pesach e vai ficar mais de 30 dias sem cortar o cabelo, aí algumas comunidades, alguns Rabanim permitem durante o Lag BaOmer, por conta do Kivud Hashem, cortar o cabelo nessa época, se passar mais de 30 dias sem cortar o cabelo. Então, durante o Lag BaOmer é permitido, embora tenha luta pelos discípulos de Rabi Akiva, tá bom? Então vamos lá. Porque o homem aparecendo no trabalho com um cabelo muito grande e tal, tem essas questões para não perder o Kibud Hashem. Bom, vamos lá. Sétima alahá. Outros costumes para o período de luto. Algumas congregações permitem a realização de casamento e o corte de cabelo até o Rosh Chodesh Iyar. Fez o Rosh Chodesh Iyar, aí beleza, eles já permitem já fazer. Acabou Nissan, começa o Rosh Chodesh Iyar, aí por conta do Hag, do Rosh Chodesh, que também é um Shabbat, é um dia especial, é um Yom Tov. Nesse dia, a partir por honra do Yom Tov, eles permitem fazer o corte de cabelo para homens. Esse detalhe do corte de cabelo é só para o homem, para a mulher não vale. Porém, assim, se a mulher ela tem o costume de cortar as pontas do cabelo, por conta daquela questão do ponta dupla, etc., para dar honra também ao seu cabelo e tal, etc., ela pode fazer também. O costume é o mesmo. Só que a questão do homem é cortar o cabelo. A mulher ela já fica isenta porque ela não perde honra se ela cortar o cabelo nessa época. O homem sim, porque ele acaba ficando mais parecido com a mulher. Então, por uma questão de costume também, até por conta da própria Torá, é uma proibição masculina. Mas as mulheres podem se inserir nisso também. Mas não é uma obrigação própria das mulheres. Então é importante a mulher saber disso também. Até porque ela vai ter filhos, tem o seu marido, ela tem alerta às vezes para o marido. Ela pode lembrar o marido, olha, Rosh Chodesh Iyar, a nossa comunidade permite, então você pode cortar o cabelo nessa época do ano. Então assim, para não ficar muito tempo sem cortar o cabelo e etc. Então a mulher pode também dar esses alertas para o homem. Lembrando, Raverim, que a mulher ela é feita auxiliadora do homem. Então é importante sim a mulher conhecer a Torá, e alguns aspectos são relacionados à família, para que ela possa auxiliar o seu marido e seus filhos, tá bom? Vamos lá. Continuando, ótima pergunta. E inclusive esse dia. Isso perfaz um total de 16 dias. Os 33 dias restantes permanecem proibidos até a festa de Shavuot, tá bom? Para essas comunidades. No entanto, é permitido cortar o cabelo na véspera de Shavuot também. Chegou na véspera de Shavuot, é permitido por quê? Também dá kavod, dá honra ao Hag, que é uma festa especial. É uma solenidade. Como é uma solenidade, é um dia especial. Lembrando que para o Yehudi, para o israeli, não somente o Shabat é um dia especial, como o mês novo. Não somente o ano novo é especial. O mês novo ele é como se fosse um ano novo. Tá bom?
Então, é um dia de você arrumar a casa, de você se cortar, de você se afeitar, enfeitar, se fazer se colocar especial. Por exemplo, se a pessoa não gosta do cabelo cortado, não gosto de ficar com o cabelo cortado naquele... quando eu corto o cabelo eu não me sinto bem. Ou quando eu aparo a barba eu não me sinto bem. Então a pessoa fica isenta de cortar o cabelo ou fazer a barba nesse dia. Porque na verdade, o costume, qual a origem do costume? É você se sentir bem. É você ter prazer no Hag. Então se isso não te faz bem, então você não faz. Entenderam qual a origem? Será que eu tenho que cortar o cabelo nesses dias? Não tem que cortar o cabelo se isso não te faz bem. Se isso te faz bem, se isso vai te dar um prazer, beleza, você corta o cabelo. Se não, se isso não te faz bem, você está isento. O sentido principal da Lahá, por isso que a gente tem que entender o motivo da Lahá, é você se sentir bem. Se você não se sentir bem, você está isento dessa questão. Tá bom? Vamos lá. No entanto, é permitido cortar o cabelo à véspera de Shavuot. Tais congregações também permitem no próprio dia de Lag BaOmer fazer o corte de cabelo e barba. Quando o Lag BaOmer cai no domingo, eles permitem cortar o cabelo na sexta-feira, na véspera, conforme a gente já falou antes. Outras comunidades só permitem até o Rosh Chodesh Iyar. Somente até lá você pode fazer, senão não pode. De acordo com tais costumes, a partir do primeiro dia de Rosh Chodesh, inicia o período da proibição. Ou seja, começou o mês novo, começa o período da proibição. Nesse caso, o 33º dia, o Lag BaOmer, do cálculo, é o primeiro dos dias de Hagbalah, os 3 dias que antecedem Shavuot. Também é considerado luto parcial do dia, como se tivesse sido feito o luto no dia completo. Sendo assim, nesse dia já é permitido realizar casamento e cortar o cabelo. De acordo com essa opinião específica, o próprio dia de Lag BaOmer também é permitido, conforme já foi mencionado antes. Cada congregação deve seguir um único costume, ou seja, é um costume daquela congregação, toda a comunidade deve seguir aquele mesmo costume, embora as outras comunidades judaicas não sigam aquele costume. Por exemplo, se a pessoa é a Sfaradi, mas ela está numa comunidade Ashkenazi, ela tem que seguir o costume Ashkenazi. Se ela é Ashkenazi e está numa comunidade Sfaradi, ela tem que seguir o costume Sfaradi. Ela é Mizrahi e etc. Mizrahi, Marroquini, etc, ela tem que seguir o costume da comunidade. Tá bom? Para manter uma unidade. Só um exemplo muito interessante que eu vou usar no Shabbat. A minha esposa ontem, ela estava aqui na Kehillah, e aí ela queria falar uma coisa comigo. Ela estava olhando assim e falou assim, caramba, cadê o meu marido? Porque estava todo mundo de camisa branca, de terno preto, todo mundo de calça preta. Então assim, ela ficou reparando para saber onde é que estava o meu marido. Por quê? Porque a gente fica muito parecido no Shabbat. A gente se veste muito parecido no Shabbat. Ela falou, você colocou alguma regra? Não, a gente ensina que assim a gente não fica nenhum maior nem menor do que o outro. Fica todo mundo igual. Então o filhinho também do irmão também não podia olhar para um. Para achar o pai. Então, isso é uma coisa positiva. Por quê? Porque mesmo que a pessoa tenha maior condição financeira ou menor condição financeira, todo mundo fica parecido. Então mantém-se uma unidade. No Olam Abá também vai ser assim, né? Não vai ter ricos, nem pobres, nem soberanos, nem humildes. Todos nós vamos se manter no mesmo status. Todos num termo de igualdade. Exatamente, num teto de igualdade aí. Então assim, Raverim, isso é uma coisa positiva para o Shabbat, para o Olam Abá. Isso nos ensina a termos humildade. Nem se sentimos maiores do que os outros, nem menores que os outros. Todo mundo aqui parecia o rabino, né? Tá? Todo mundo, se chegasse com uma coisa de fora, ia confundir quem é o rabino, quem não é o rabino, porque todo mundo é especial diante dos olhos da Kadosh Baruch Hu. Amém? Isso é uma coisa importante, e é uma coisa que não foi regra para a comunidade, mas é um minhag, é um costume que foi positivo, né? Fazer com que as pessoas, todo mundo parecesse igual, isso é muito bacana. Vamos lá. Cada congregação deve seguir um único costume, para manter uma unidade, todo mundo tendo o mesmo voz, o mesmo pensamento, a mesma unidade, e assim era também nos primeiros Talmidim. Vamos lá. As pessoas da congregação não devem seguir uma parte conforme a opinião de outra, conforme uma outra opinião. Pode até parecer confuso, mas é exatamente isso. Não se quer manter uma confusão de unidade de pensamento. É importante que todos tenhamos uma mesma unidade de pensamento. Alahá de número 8, e assim a gente termina. Esse aqui é muito bacana porque é muito rapidinho. Cortar o cabelo na ocasião da circuncisão. Será que eu posso cortar o cabelo na Brit Milá? No Yom HaBrit? Vamos lá. O Sandak, o que é o Sandak?
aquela pessoa que segura a criança no dia da circuncisão, ele segura a pessoa. Inclusive, é uma honra muito grande, os pais devem dar uma honra muito grande para uma pessoa que seja especial para a família, para ser o sandak, que segura a criança no dia de fazer a Brit Milá. Costuma se chamar uma pessoa da família que é muito importante, uma pessoa da família que tem uma honra muito grande, costume chamar um Rav, até de outra comunidade pode ser, ou chamar alguém que fez uma brachá muito grande para a família. Tem alguém que deu uma tzedakah muito grande para a família, por exemplo, comprou uma grande quantidade de coisas para a recepção do menino, ou que bancou, que pagou o Brit Milá, ou alguma coisa assim, por gratidão. Inclusive eu estou fazendo agora, a gente já terminou já os estudos do primeiro princípio de Rambam, e agora eu estou começando já fiz quase todo ele. O segundo princípio de Rambam deve dar uns 3 ou 4 vídeos, e vai nos ajudar muito, e fala justamente sobre gratidão, porque o primeiro princípio da idolatria é a ingratidão. Para você saber que uma pessoa vai ser ou não idólatra, é porque a ingratidão já tomou conta do coração dela. Se a pessoa foi ingrata com seus pais, com seu rabino, com seus professores, com a pessoa que ajudou ela no mercado, e etc, 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 essa pessoa está a um passo de cometer idolatria sem perceber. Vamos continuar. O mohel é quem faz a cirurgia, tá? O mohel é o Brit Mileiro, a pessoa que vai cortar. O pai do menino, que é chamado também Balabait, que é o homem da casa, né? Balabait é o Baal Habait, é o homem da casa, o senhor da casa. Podem cortar o cabelo na véspera da circuncisão, porque a circuncisão é uma aliança maior da pessoa com o Eterno e da família para com o Eterno. Então, assim, de certa forma, a pessoa, mesmo em fase infantil, ela sabe o que ela está acontecendo ali. De maneira inconsciente ela sabe, porque na verdade o desejo de amar e servir a Kadosh Baruch Hu está na alma do Yehudi, está na alma do israeli. Se os pais já fizeram essa aliança, porque isso está incutido também nas crianças. Por isso que é importante a gente cuidar dos casamentos dos nossos filhos, para que eles não casem com um Akum. O que é um Akum? Akum é Avodat Kohavim Umazal. São as pessoas que são servos das estrelas e da sorte. Por quê? As pessoas que se servem dos astros, das estrelas, da consulta a esses astros, dessas estrelas, para consultar o futuro, para servir de alguma forma, essas pessoas, de certa forma, elas querem ter o controle do seu próprio futuro. Esse é o desejo da pessoa. E, consequentemente, ela não dá gratidão a Kadosh Baruch Hu por tudo aquilo que ele fez. Ela quer conhecer o futuro. Ela quer conhecer o presente da pessoa. Ela quer conhecer o mapa. Eu não estou dizendo se é verdade ou mentira. O mapa astral, ou astrologia, ou signos. Eu não estou dizendo se é certo ou se é errado. Eu estou dizendo que, quando a pessoa se serve dessas coisas, ela, de certa forma, ela quer ter o controle do conhecimento do futuro e do presente da pessoa. Ela quer saber como é a personalidade da pessoa, simplesmente para ter o conhecimento do que ela pode, entre aspas, ser pautado na vida dela. Se ela tem esse desejo, ela não confia 100% em Kadosh Baruch Hu. Ela quer ter o controle de tudo. De alguma forma, ela quer ter o controle da situação. E quando a pessoa ela toma o controle da situação, ela diz que a Kadosh Baruch Hu não deve ter o controle da situação. Então, Gabriel, essas pessoas, quando tem os filhos dela, também vai ter, mesmo que aparentemente pode não parecer que ela seja idólatra, mas lá no fundo do seu coração, ela vai servir mais a si ou a outras pessoas do que o próprio sagrado. Então é importantíssimo um pai tomar conta para que seu filho case com alguém que tenha consciência da unicidade total da Kadosh Baruch Hu. Conheça que Hashem, ele é o dono soberano do mundo e seja um israeli. Tá? Não estamos falando aqui de questão racial ou da questão de que o judeu é melhor, o israelita é melhor do que as outras pessoas. Mas é mais fácil para uma pessoa que tem filhos assim conseguir uma vida de Kiddush Hashem e conhecer a Torá na sua plenitude. Porque uma pessoa que não valoriza a Torá, ela vai falar o seguinte: olha, isso aí, eu concordo com a Torá, mas nesse ponto aí de honrar os pais, olha, esse ponto aí já não é comigo. Esse negócio de idolatria, esse negócio de consultar astros, para mim, olha, não é bem assim. A pessoa, aos poucos, ela não vai ter um respeito total com a Torá. Então é importante que a gente incentive nossos filhos a casarem-se com pessoas do meio do povo e nós mesmos também casarmos nós mesmos com pessoas do povo. Por quê? Porque essa influência, de maneira pautável ou não pautável, vai ir para os nossos filhos. Essas midot de tanto idolatria quanto de desrespeito, essas coisas, de alguma forma vai para os filhos, porque parte da alma dos pais ela é incutida nos filhos e assim por diante.
assim como a Kadosh Baruch Hu ele fala, e abençoarei e honrarei os pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me obedecem e me honram, assim também a alma do judeu, a alma dos nossos patriarcas, ela visita nossos pais, nossos filhos e nossos netos. Ah, mas e se a pessoa se converteu? Se a pessoa se converteu, como é que a pessoa nasce? O nascimento de uma pessoa, ela entra numa bolsa d'água, que é um mikvah, e assim ela nasce pura diante da Kadosh Baruch Hu. Quando a pessoa ela entra nas águas do mikvah, ela se torna já como nascido de ventre judeu. Ok? E aí ela renova a sua vida. Cavarim, muitas vezes eu já ouvi pessoas que eram pessoas que ouviam da Torá, se banhavam na Torá, e que eram filhos de ou pai ou mãe judeus, mas ele ainda não era pleno. E chega num ponto da vida dele que ele fala o seguinte, não, vou passar pelo mikveh. Passa pelo mikveh, e a vida da pessoa se torna outro ser humano. Eu não sei se vocês já viram isso. Eu já vi pessoas que tinham uma personalidade forte e que era áspero no sentido de não aceitar a Torá. Quando ela passa pelo mikvah, parece que a pessoa é um outro ser humano. Eu já vi pessoas assim. Eu não vi uma, duas, vi várias pessoas assim. O mikvah transforma a pessoa num outro ser. Ela nasce novamente, literalmente. Então é importante sim a gente ter essa consciência que nossos filhos tenham essa renovação da alma para que eles possam também casar com pessoas assim. Vamos lá. Terminamos aqui a Alahá 8. O morrelo, vai cortar o cabelo, a veste da circuncisão. Próximo de escurecer antes de irem à sinagoga, tá? Por exemplo, a pessoa fez lá um mikveh. A pessoa fez a Brit Milá, então no dia da Brit Milá ela pode sim se enfeitar, cortar o cabelo antes, então está isento do luto pelo Rebbe aqui dos seus alunos, e depois ela pode fazer a mikveh e depois ir para a sinagoga, tá bom? Nona Alahá. Agora sim a última. Refeições festivas. O que é refeições festivas? É chamado de... agora não me lembro o nome. Refeições festivas, eu não me lembro agora o nome do hebraico, mas é aquela refeição, aquele jantar que faz para um Yom Tov ou para um Shabbat. No Shabbat, para ser considerado Shabbat, é preciso ter 3 refeições boas. Quais são as refeições? A refeição da véspera de Shabbat, que é o da sexta-feira à noite. A refeição do almoço e do jantar logo em seguida. É importante ter 3 refeições boas, tá? Ótimas refeições para que você possa ter prazer no Yom Tov e no Shabbat. Por que tem que ter 3 refeições? Porque se a pessoa não tem 3 refeições boas, a pessoa fica com fome, a pessoa não tem um dia tão bom quanto uma pessoa que é bem alimentada. E há um mandamento de ter prazer no Shabbat e no Yom Tov. Oneg Shabbat, Oneg Yom Tov. Ter prazer. E parte do prazer também está na alimentação. Na bebida, na comida, nos cheiros, nos odores e tal. Então por isso que é preciso ter. Vamos lá? É permitido realizar noivados nesse período. Tá? Nesse período de Yom Tov. Se bem que hoje em dia não se tem noivados oficiais judaicos. Somente entre os reformistas que se tem. A gente respeita a opinião dos reformistas. Então, há a opinião que pode fazer noivado e a opinião que não pode fazer noivado. Por que que hoje em dia namoro judaico não existe? Isso é uma cultura de fora que chegou no judaísmo, mas namoro oficialmente no judaísmo não existe. Tá? A autorização no namoro de beijar na boca, de tocar e outras coisas, não existe no judaísmo, porque isso não é bíblico. Não é bíblico e não há resquício disso no Talmud. Nem nas literaturas mais modernas não existe o namoro. A única coisa que existe é o noivado. O que é o noivado? O noivado é um contrato de casamento onde aquelas pessoas são consideradas casadas, são casadas e não pode ser desfeito. A única maneira de ser desfeito é através de quando se desfaz o casamento, tá? Então, o noivado, ele é igual ao casamento. Se o casamento é para a vida toda, o noivado, ele já é o prelúdio do casamento, tá bom, Faberinho? Então, falar assim, não vou noivar com a pessoa para saber se a pessoa é legal, para depois separar, terminar o noivado e começar o casamento. O noivado é tão sério quanto o casamento, tá? Tem regras para se considerar um noivado como sendo um noivado válido. Em primeiro lugar, precisa de ter 2 adultos, 2 pessoas confiáveis para serem testemunhas, tá? E não são todas as pessoas que pela Torá são confiáveis para um testemunho. Tem que ler a Torá para saber quem são as pessoas. O Zezinho Moreira pode fazer? Não. O Joaquim das Condongas pode ser minha testemunha? Não, se ele não for válido pela Torá.
alguns casamentos não são válidos porque a testemunha não é válida, tá bom? Então é importante a gente fazer isso, é importante a gente saber disso. Vamos lá. É permitido realizar noivados nesse período, porém, deixa eu voltar aqui no assunto que eu esqueci de falar uma coisa. Hoje em dia, muitas comunidades ortodoxas não fazem noivados, porque alguns ratanim e algumas kalaló, noivos e noivas, às vezes consideram já um noivado como casamento e aí fazem coisas que não são lícitas antes do casamento. Por quê? Já que é como se eu fosse casado, então eu posso viver minha vida como se eu já fosse casado, e aí dá uma série de problemas com as famílias. Então hoje em dia, hoje em dia tem esse problema, essa alahá é mais moderna do que o Shulchan Aruch nesse ponto. Mas cada caso é um caso, cada comunidade faz de uma maneira, então é preciso ter alguns cuidados. O noivo, por exemplo, não pode dormir na casa da noiva, e a noiva não pode dormir na casa do noivo. É uma das alahot, ou vice-versa. Eles não podem ficar em um lugar sozinhos, eles não podem ficar num quarto onde estejam sozinhos, tá? Especialmente se eles estiverem trancados com chave. Há algumas regras, então, para a gente compreender, depois a gente vai falar. Por quê? Isso é para proteção dos noivos. Se os noivos não quiserem, beleza. Só que tem alguns rabinos que não fazem casamentos quando esse caso acontece, tá? Alguns rabinos não fazem, se a pessoa não fizer. A pessoa não pode obrigar a pessoa a ter santidade, mas cada pessoa tem que arcar com as consequências da sua própria escolha, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Para onde? É permitido realizar noivado nesse período, inclusive com refeição festiva, tá? Pode fazer uma refeição com muita festa nesse dia. Mas é proibido dançar. Nesse caso, a felicidade pode ser muita, mas dá uma diminuída, porque por conta de cavalo, de respeito aos alunos de Rebbe aqui. Alahá de número 10. Trabalhar durante o período do Homer. Homens e mulheres costumam não trabalhar, não costumam realizar trabalhos nos dias da contagem do Homer ou pôr do sol, antes e depois de feita a contagem do Homer. Há uma alusão para esse costume, conforme foi dito, 7 Shabbatot, lá em Levítico, Vaikra 23:15, 7 Shabbatot. A palavra Shabbatot está relacionado a descanso, ou Shivut, durante a contagem do Homer. Deixa eu ler tudo para depois a gente falar sobre isso para não assustar vocês. São 50 dias sem trabalhar? Vamos lá. Ou seja... Acho que eu entendi. Só pode trabalhar até do pôr do sol para lá no trabalho, né? Não, calma, vamos lá. Ou seja, do pôr do sol em diante, a pessoa deve evitar trabalhar até que faça a contagem. Então vamos lá, essa alahá fala o seguinte: começou a noite, anoitecer, não faz trabalho nenhum, é como se fosse um Shabbat. E aí o que acontece? Só depois que ela faz a contagem do Homer, ela começa a trabalhar. Isso é um dos costumes. Há pessoas que nem depois da contagem do Homer não faz trabalho, só no amanhã, só na parte do dia seguinte. Por que isso? Porque antigamente, Raverim, não se fazia trabalho nenhum mesmo durante a noite. A pessoa trabalhava, antes do pôr do sol a pessoa fazia suas orações, ia trabalhar, até na roça é assim, vai para o trabalho, hoje em dia nas roças são assim, vai trabalhar, chega lá no trabalho, faz trabalho, aí trabalha todo o período do dia, e aí depois arruma suas ferramentas, lava suas ferramentas, depois vai para casa, chega à noite e dorme. Era assim, então não fazia trabalho nenhum. Hoje em dia a coisa mudou, nós mudamos os hábitos hoje em dia. Hoje as pessoas chegam até a trabalhar de noite, né? Com dia, ou trocam horários de trabalho, etc. Nesse caso, de cada caso é um caso, tem que procurar um Rav para dizer como é que faz, tá? Mas isso é um minhag, é um costume, tá? Porque ele diz que são 7, então conta essa questão. Vamos lá. Mas durante o dia, segundo o que está dizendo o Shulchan Aruch, pode. Tá? 11ª alahá, e assim a gente termina de fato. Na noite de Shavuot ou Arvid, que deve ser recitado após escurecer. Na primeira noite de Shavuot, aqui já está falando já sobre Shavuot, protelamos a recitação do Arvid, que é da noite, para depois do surgimento das estrelas. Depende de cada minhag, mas se faz aqui nesse caso. Pois se a oração for feita antes de as pessoas
receberem para si a santidade de Yom Tov, ficará faltando uma parte dos 49 dias da contagem. Ou seja, primeiro ela faz a contagem do Homer e depois ela recebe o Yom Tov, porque senão ela vai estar no Yom Tov, já propriamente dita, e não vai ter saído da obrigação do 49º dia, tá bom? Da contagem do Homer. E a Torá nos recomenda 7 Shabbatot, ou semanas, completas, serão Shlemut, está dizendo lá em Vaikra, Kaf Gimel, capítulo 23, no verso 15, tá bom? E assim a gente termina todas as alahot da contagem do Homer. Exatamente, vamos lá. Então aqui, na página, estou no Sidur tradicional, não é o Sidur Sefaradi, é o Sidur tradicional, da editora Sefer, do Friedlin. Friedlin, é do Friedlin isso aqui? Jairo Friedlin, tá? Da editora Sefer. Inclusive, eu tenho, acho que eu tenho 2 para vender só. Quem quiser, é muito, muito interessante, até bom para estudar. Na página 210, tá aqui exatamente a Seferat HaOmer. Sobre o significado da contagem do Homer, ele diz aqui qual é o significado. Na página 400 e 50 na página. Tá, aonde tem aqui o significado da contagem está na 476, o significado, e a contagem propriamente dita está no 210, tá bom? Vamos lá, bênção para a contagem do Homer. Aí diz, Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu, al seferat HaOmer. Benditas tu, Adonai, nosso Elohim, Rei do Universo, que nos santificaste com teus mandamentos e nos ordenaste sobre toda a contagem do Homer, tá? E aí depois diz, após da recitação que deve ser feita em pé, proclama-se a contagem respectiva daquela noite. Segundo, recitamos lá a Harachaman. Também está na contagem da página 214. Está aqui na página 214. Harachaman. Ó misericordioso, faça estabelecer o serviço do templo em seu lugar prontamente e em nossos dias, tá? E aqui continua, falando no dia 16 de Nissan, contagem do Homer, né, e fala, no segundo noite de Pesach, o 8º e assim por diante. Ele tem a contagem do primeiro dia, segundo dia, terceiro dia e assim por diante, tá bom? E aí quem está com dúvida, chega lá até a 12, 13 e a 14, até o dia da contagem do Homer. E aí fica a dica também para quem está assistindo a gente pela internet, tá? Então ele vai até a 214 e a 247. Vamos ao significado. Isso aí a gente termina. Quanto tempo a gente está aqui estudando? 1 hora, né? Então 40 minutos. Então vamos tentar terminar aqui sobre o significado da contagem do Homer. Vocês lembram da contagem do Homer o que significa? Eu já falei aqui, vamos ver se vocês lembram. Não lembram? Por que Era a contagem dos grãos, né? Sim. Mas a outra é para contar são 7 semanas que vai chegar na entrega da Torá. Sim. Aí vão receber a noiva para o casamento. Isso. Meforash, na parte mais explícita, é isso. É a contagem da primeira colheita dos grãos. É contada esses dias até a chegada de um dia chamado Shavuot, que é semana. Só que a Torá não explica explicitamente o que é Shavuot. Meforash explicitamente não explica. E aí os nossos caminhos vão estudando através das datas e as contagens do calendário e tal, chegam à conclusão que esse dia é o dia do recebimento da Torá. Foi o dia que foi recebida a Torá. Então é especial essa contagem porque é uma preparação todos os dias para chegar na entrega da Torá. Eu posso contar o Homer e esquecer que eu estou me preparando para receber a Torá? Não. É proibido, porque embora não seja meforash, não seja explícito, mas é a kavaná, a intenção que você tem que ter durante esse período. Então não adianta você pegar o texto e falar o seguinte, tem que contar o Homer. E aí você não saber o significado, e aí vai ficar elas por elas, e não vai ter um sentido nenhum. Por isso que a gente estuda, por isso que existe Shivá, para que você possa entender o sentido das festas dos Hagim. Tá bom, Carolina? 7 semanas. 7 semanas. Então a gente são 7 semanas de preparação. E o 7 tem ligação com o quê? Tem ligação com o reino físico. São 7 dias na semana, inclusive era uma coisa que eu ia falar
na Parashat Omer, Emor. Por quê? Emor, ele significa... Já vou dar a oportunidade, só um minutinho. Emor significa... Emor, o valor numérico de Emor, e não é coincidência que Emor antecede, é no meio dessas partes. Emor tem um valor numérico de 241. Aleph, Mem, Resh. Geralmente é 241 reduzindo dá 7, tá? 2, 4 e 1 reduzindo dá 7, tá? E o mais importante disso é o seguinte: por que 7? Porque Emor, o certo seria escrever Emor da seguinte forma: Aleph, Mem, Vav, Resh. Mas nessa paraxá da semana passada, ele aparece como Aleph, Mem, Resh e omite o Vav. Por quê? Para que ele, reduzindo, possa chegar a 7. Por que 7? 7 tem tudo a ver com a parte física. São todas as coisas relacionadas à questão física. Então vamos lá. Não perfeição. Parte física. Por quê? Quantos dias na semana a gente tem? 7 dias na semana. Que perfazem um tempo mínimo. Tá? Quando a gente vê as cores do arco-íris, são quantas cores do arco-íris? 7 cores do arco-íris. Então assim, todas essas coisas perfazem todas as partes de características físicas, tá? Então todo o reino físico ele perfaz o 7. Então o físico ele tem a ver com o 7. Já o oitavo, ele, por exemplo, Shemini Atzeret, né? Que é o oitavo dia, que é um dia a mais. Ele tá relacionado a além da coisa natural. 7 letras duplas. 7 letras duplas. Sim, 7 letras duplas no alfabeto. Então assim, Ravarim, o 7 ele tem a ver com as questões físicas da humanidade. Tanto é que isso tem a ver com a relação da parte escrita da Torá. Então nós temos que ter em mente que o sétimo está relacionado com a parte física, com aquilo que está relacionado com aquilo que a gente pode fazer. Então esses Shavuot, que são 7 semanas, eles contam toda a melhoria que o homem pode fazer. Não é o Eterno que vai mudar o seu coração, mudar a sua maneira de viver ou fazer. Tem a ver com a preparação para a Torá, e quem prepara é você. É você que se prepara, não é a Kadosh Baruch Hu. É você que faz um esforço para se preparar. Tanto é que um rabino uma vez falou, deixa eu me lembrar qual é a frase que ele falou: fazei morrer a vossa natureza carnal. Rav Shaul Rabin Yamin, ele fala, faz você morrer a sua natureza carnal. Shaul Rabin Yamin, ele não falou para que o Akadosh Baruch Hu vai descer do céu e vai mudar a tua natureza. Você vai passar pelas águas, vai fazer a mikvah, vai fazer tefilá e você vai mudar. Não! Fazei você morrer a sua natureza carnal. Quem faz a nossa natureza carnal física morrer é eu e você. Há que haver um esforço. Esse Shavuot é uma reflexão para você falar o seguinte: gente, você sabe que eu não posso. Você sabe que você não pode nada sem vergonha. É você que faz. É você que faz. A Kadosh Baruch Hu não vai dar um teste maior do que nós não possamos suportar. E o Orochi então, sobre o domínio. O domínio do pensamento, bem lembrado. O Nashua falou uma coisa que eu falei ontem aqui ensinando, que a nossa mente deve dominar a parte física. Então a nossa mente tem que ter domínio sobre essas coisas, tá bom? Então esse é um período de reflexão e domínio da mente sobre o corpo, ok? Essa é uma questão. Mas por que nessa época do Seferat HaOmer? Porque de certa forma, os discípulos de Rabi Akiva, eu falei um pouquinho na semana passada, eles não conseguiram se dominar em relação à parte mental sobre a parte física. Quanto mais você tem intimidade com a pessoa, assim eles eram Havrut, eles eram unidos, e por isso eu peço que vocês ouçam o estudo da semana retrasada do Seferat HaOmer que eu fiz. Tem áudio, depois eu vou passar para vocês, eu vou colocar também disponível no site, que é todo o porquê do Seferat HaOmer. Explica toda a questão dos alunos de Rebbe Akiva. Mas também tem uma explicação também bem fácil de entender na página 179, não é isso? Do Sidur tradicional, tá? Para vocês entenderem qual é a história de Rebbe Akiva, que está registrado no Talmud, que foi justamente, eles só pararam de morrer em Lag BaOmer. Em Lag BaOmer a gente faz a comemoração do findar da morte dos discípulos de Rebbe Akiva, tá? E também, a gente comemora também quando ele começou tudo de novo com Shimon Bar Yochai e outros 5 alunos, tá? Outros 5 alunos que eles começaram todo o ensino de Torá todo novamente, e depois do Ezrat Hashem a gente fala sobre isso, e tomara que a gente também renove também essas informações. Isso vai estar disponível para vocês em áudio e em vídeo. Toda a estivá para os alunos vai ser disponível para vocês em áudio e em vídeo também através de um CD, tá bom, Rodrigo? Espero que tenha ajudado.
tá? E logo em seguida a gente vai tentar fazer mais uma aula, tá bom? Vamos Razak Baruch.